Para que fazer teologia? Para que ler tanto livros, estudar, procurar saber sobre hebraico, sobre grego? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Busque o Senhor, se encha do Espírito Santo. É isso que Deus quer de você. Eu sou o pastor Rubinho, nós somos Acertando o Alvo e mais uma vez nós estamos no quadro Não Tá na Bíblia. Pensando nessas afirmações que a gente ouve, pensando nisso que eu estou falando, eu queria ler um texto com você que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Eu vou ler o versículo todo, mas eu queria concentrar com você na parte B do texto. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pensando nesse texto, pensando no que as pessoas dizem, muitas vezes esse texto, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele é usado de uma forma incorreta, para justificar um comportamento incorreto. Não foi uma vez, mas muitas vezes, congressos que eu participei, eu ouvi muitas vezes pastores dizerem: para que eu fiz teologia? Eu fiz para nada, eu não usei nada teologia. A minha experiência com Deus é de busca, é de encontro com Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu busco muito o Senhor. Eu quero dizer para você que está me assistindo que muitas vezes esse argumento é usado de uma forma equivocada, de uma forma errada. Primeiro porque esse texto aqui ele não está falando dessa questão de estudo de teologia ou não. Ele está falando da letra, que a letra, que ele fala que as pedras da lei, ela mata. Porque a gente não vive mais no tempo da lei, a gente vive no tempo da graça. E que o Espírito vivifica. Paulo estava refutando alguns argumentos, né, de alguns homens daquela época que ainda queriam viver na lei. E Paulo está falando: não, chega de lei. A gente agora está no tempo da graça. Porque agora a gente é liberto por Jesus, nós vivemos no Espírito de Deus. Mas o que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com essa ideia de que se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, você não pode ler teologia, não pode ler livro de teologia, você não pode buscar, você não pode estudar. Não é isso, irmãos, que o texto está dizendo. A Bíblia nunca disse isso, que você não pode ser um estudioso. Muito pelo contrário. Em vários argumentos de Paulo deixa claro que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E infelizmente, principalmente movimentos de jovens e adolescentes, pastores, acabam guiando esses adolescentes, esses jovens, por movimentos muito emocionais, muito cheios de sensações. E esses adolescentes, quando eles chegam na fase de entrar na universidade, eles acabam se perdendo, porque eles não têm conhecimento bíblico, conhecimento teológico. Tem um pastor que eu gosto muito que ele diz que a nossa vida cristã ela precisa ter 3 pilares: a doutrina, a experiência e a prática. O que seria isso? A doutrina seria o conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Você precisa conhecer a fé que você professa. Você precisa saber, Paulo diz isso, você precisa saber explicar para as pessoas. Hebreu também diz isso. Você precisa explicar para as pessoas a fé que você professa, o que você acredita de verdade. E a experiência é o seu tempo de oração, é o seu tempo de busca, as experiências que você tem com Deus. Eu não quero aqui, como eu tenho dito, criticar as experiências, porque eu já vivi muitas experiências especiais com Deus, tanto na minha casa quanto em congressos. Mas o que a gente não pode é perder esse equilíbrio, perder esse entendimento de que a teologia é importante, meu irmão. Você precisa sim ouvir o que grandes homens de Deus nos disseram, nos ensinaram no passado. Nenhum de nós chegaria aqui se esses homens não tivessem vivido as suas experiências e nos ensinado através delas. Por isso, leia bastante, conheça teologia. Conheça livros teológicos, leia sim livros devocionais. É muito importante você ler livros devocionais, mas você precisa também conhecer. Infelizmente, muitos jovens têm se perdido quando entram na faculdade. Pega um professor, às vezes que é ateu, um professor que tem muito conhecimento e ele não sabe argumentar, porque a experiência dele cristã é só de movimento. É só de se embebedar, como as pessoas dizem por aí, do Espírito Santo. Mas isso não vai te ajudar quando você estiver em meio a um embate teológico, um embate de ideias.
Então você precisa se conhecer sua doutrina, você precisa conhecer teologia, você precisa conhecer a Bíblia de verdade. Quem escreveu, por que escreveu, por que Paulo estava querendo escrever, estava querendo dizer naquela carta, o que Pedro estava querendo dizer. O Antigo Testamento você precisa conhecer e saber. Nós temos visto pastores, bispos, apóstolos que têm usado a Bíblia de uma forma errada, com textos fora de contexto, e muitas pessoas têm sido enganadas porque elas não conhecem. O povo perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento da palavra. E como eu falei, eu não estou menosprezando a experiência. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa passar horas orando, buscando Deus, jejuando. Se puder participar de congressos, de encontros, participe de momentos de louvorzão. Faça isso. Isso não é pecado, isso não é errado. Muito pelo contrário, isso vai abençoar a sua vida. E o último ponto que ele diz, o último pilar, é a prática. Você precisa praticar as boas obras, você precisa abençoar a vida dos seus irmãos, você precisa cuidar dos seus irmãos, você precisa cuidar daqueles que necessitam, talvez pessoas que nem são cristãos, você precisa abençoar, você precisa ajudar, você precisa cuidar dessas pessoas. Se a gente juntar esses 3 pilares, a doutrina, a experiência e a prática, irmãos, nós teremos crentes maduros, pessoas que serão cheias do Espírito Santo, cheios do conhecimento. Então, em nome de Jesus, quando você usar esse texto, cuidado para você não estar usando de forma errada. Esse texto não quer dizer isso, que a letra mata, o Espírito vivifica, não tem nada a ver de você estudar teologia ou não. Para de usar esse argumento de crente infantil, de crente raso, que muitas vezes, por medo do diferente, de pessoas que pensam diferente, que têm uma vida cristã um pouco diferente da dele, ele acha que aquela pessoa é menos espiritual que ela. Isso é mentira, isso não é verdade. O reino de Deus é formado por pessoas diferentes. O que importa é o nosso foco ser Jesus. E nós precisamos sim conhecer a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. Então, meu desafio para você é: conheça a palavra de Deus, conheça a teologia, conheça a doutrina, conheça aquilo que você professa para você poder ensinar para outros, e que você tenha experiências com Deus, tempos com Deus, tempos com seu Pai, e que você pratique a palavra de Deus, pratique na vida do próximo, porque a gente só evidencia que nós somos crentes de verdade quando a vida do outro é abençoada através da nossa vida. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você clique lá no sininho para você receber as notificações do nosso canal, e que você se inscreva no nosso canal. Esse é o Não Tá na Bíblia. Até semana que vem. Deus abençoe.